Você já pensou no que o silêncio absoluto faz com a mente durante anos? Estudos mostram que a ausência prolongada de estímulos auditivos pode intensificar pensamentos internos. O cérebro começa a amplificar memórias, inseguranças, cenários imaginários. O silêncio externo vira barulho interno. E às vezes, esse barulho é ensurdecedor. Ele perdeu o pai em um hospital branco demais, iluminado demais. Viu os lábios se moverem pela última vez. Não sabe que palavras foram ditas. Essa dúvida o acompanhou por décadas. Ele se despediu. Ele tentou dizer algo importante. Esse é o tipo de pergunta que nunca encontra descanso. E talvez tenha sido ali que algo começou a rachar. Porque dinheiro compra tecnologia, compra médicos, compra tentativas, mas não compra o passado. Ainda assim, anos depois, quando já estava no topo da lista dos homens mais ricos do país, uma proposta chegou até ele, discreta e experimental, um procedimento capaz de restaurar parcialmente a audição em casos considerados irreversíveis. Não era garantia, era risco. O cirurgião explicou que o cérebro dele teria que reaprender a ouvir, que poderia ser confuso, doloroso, que sons simples poderiam parecer agressivos no início, que a mente, acostumada ao silêncio, poderia reagir com ansiedade, irritação, até rejeição. Mas houve uma frase que ficou suspensa no ar. Às vezes, o que mais assusta não é voltar a ouvir, é descobrir o que esteve sendo dito esse tempo todo. Ele não contou à família, não contou aos sócios, manteve tudo em segredo absoluto, como se estivesse planejando uma aquisição bilionária. Só que dessa vez, a empresa era o próprio cérebro. E aqui está o detalhe, que quase ninguém sabia. Nos últimos meses, antes mesmo da cirurgia, ele começou a perceber algo diferente nos olhares das pessoas ao redor. Pequenas trocas de expressão quando achavam que ele não estava vendo. Sorrisos que duravam meio segundo a mais. Conversas interrompidas quando ele entrava na sala. Coincidência? Ou sempre foi assim e ele apenas nunca quis enxergar? Existe um viés cognitivo chamado viés de confirmação. Tendemos a perceber apenas aquilo que sustenta a realidade que queremos acreditar. Talvez fosse confortável demais pensar que o silêncio era proteção, que não ouvir era vantagem estratégica, que o isolamento era escolha, não consequência. Mas, na noite anterior à cirurgia, sozinho em sua cobertura, ele ficou parado diante da janela aberta. A cidade vibrava lá fora menos. Ele sabia disso, mesmo sem escutar. Pessoas discutindo, amando, mentindo, prometendo. Um mundo inteiro acontecendo fora da bolha de vidro. Ele fechou os olhos e, pela primeira vez, sentiu medo. Não medo de falhar, não medo de perder dinheiro. Medo de ouvir. Porque se o silêncio o protegeu por décadas, o que o som poderia destruir? Na manhã seguinte, enquanto era levado para o centro cirúrgico, o médico se inclinou e disse algo que fez o coração dele acelerar de um jeito diferente. Uma advertência quase sussurrada, como se fosse um segredo perigoso demais para ser dito em voz alta. Você pode não estar preparado para o que vai ouvir. Preparado para quê? Antes que eu continue, me diz uma coisa. Se você passasse a vida inteira em silêncio e tivesse a chance de ouvir tudo de uma vez, você teria coragem de apertar esse botão? Coloque aqui abaixo nos comentários o que você faria no lugar dele. Porque o que aconteceu depois não foi apenas o primeiro som. Foi o começo de algo que ninguém menos nem ele imaginava. Tópico atual. O silêncio do império. Ele não estava preparado para o barulho do próprio coração. A primeira sensação não foi som. Foi impacto. Como se o mundo tivesse decidido invadir sua cabeça sem pedir permissão. Um estalo elétrico percorreu o interior do crânio, seguido de algo que ele nunca tinha experimentado. Um ruído fino, agudo, constante. Não vinha de fora. Vinha de dentro. O cérebro, depois de décadas reorganizado para o silêncio, estava sendo forçado a reativar circuitos adormecidos. Neurônios que haviam sido reaproveitados agora recebiam impulsos novamente. É como religar uma cidade inteira depois de anos no escuro. Menos algumas luzes piscam, outras queimam, outras confundem. Ele abriu
os olhos. O quarto era branco, frio, iluminado demais. E então veio o primeiro som externo. Um bip. Simples, curto, metálico. Mas para ele, foi como uma explosão. O monitor cardíaco ao lado da cama marcava um ritmo que sempre existiu, mas que agora atravessava o ar e entrava pelos ouvidos, recém-despertos. Bip, bip, bip. Cada repetição parecia maior que a anterior. O cérebro não sabia filtrar, não sabia priorizar. Tudo tinha a mesma intensidade. Ele tentou respirar fundo. Errou. A própria respiração soou como vento atravessando um túnel. Áspera, alta, quase violenta. O atrito do ar nas narinas parecia amplificado 100 vezes. O simples ato de engolir saliva produziu um estalo úmido, que o fez arregalar os olhos. É aqui que a maioria das pessoas romantiza o momento. Imagina lágrimas imediatas, trilha sonora suave, alguém segurando a mão. Mas a realidade neurológica é menos poética. Quando o cérebro recebe estímulos sensoriais inesperados, ativa o sistema de alerta, amígdala, cortisol, hipervigilância. Ele não sentiu paz, sentiu invasão. Uma enfermeira se aproximou. Os lábios dela se moveram, como tantas outras vezes no passado. Só que, dessa vez, algo acompanhou o movimento. Você tá me ouvindo? A voz dela não era como ele imaginou que vozes fossem. Não era redonda, nem suave. Era irregular, cheia de pequenas variações, respirações, vibrações quase imperceptíveis. Havia textura na voz. Havia vida. Ele não respondeu de imediato.